Bom dia, garotada do sétimo ano. Nesse dia aí um pouco frio, nós iremos estudar um pouco mais aí sobre a Europa aí no período da Baixa Idade Média e o início da modernidade. Também desejamos um bom dia para os professores, colegas e parceiros que já estão aí no chatinho, estimulando a garotada a continuar estudando. E nós já temos aqui a presença do professor Alexandre, a professora Admira, professora Monique, professor Hugo, professora Marta, professor Marcos. Os professores já estão aqui chegando e desejando um bom dia, e um bom dia de estudo e um bom dia de trabalho para essa equipe maravilhosa que são os professores que trabalham junto aí com essa garotada. Hoje nós começaremos a estudar a Baixa Idade Média. Nós iniciamos esse primeiro bimestre estudando o nascimento do período medieval da história, né, que vai surgir após a queda do Império Romano no século V, uma nova forma cultural, política e econômica, social, se formará nos territórios europeus e nós chamamos isso na história de período medieval ou de sistema feudal, onde a destruição, né, das ruas, das cidades, após ali a invasão dos bárbaros, destruindo o Império Romano, as pessoas se voltarão mais para o campo e ali elas estarão sob, né, a proteção dos nobres, né, sobre o domínio, o controle religioso da igreja, formando então aquela sociedade estamental que é o clero lá em cima, os nobres da espada e os servos. Então, o tema da aula de hoje, já vou colocar na tela para vocês, será Modernidade, Humanismo e Tecnologias, um passeio ao século XV e ao século XVI. A habilidade do currículo paulista que iremos trabalhar será identificar as principais características dos humanismos e dos renascimentos e analisar seus significados, relacionando-os ao processo da expansão marítima. Os objetivos que estarão alinhados com a habilidade será compreender o que são processos históricos, associar os processos históricos às mudanças políticas, sociais e econômicas e compreender o conceito de modernidade e sua relação com a tecnologia no século XV e XVI. Então, essa parte aí do fim da Idade Média e o nascimento da modernidade, nós estudaremos em algumas aulas que o prof preparou para que você, estudante, possa ter um conhecimento mais aprofundado aí desse período importante da história do Ocidente, que é a modernidade, ok? Para que o estudante já possa aí começar a esquentar o pensamento, vamos colocar na tela a questão problema. Na tela. O que você entende por modernidade? O que vem na sua mente? Quando se fala modernidade, o que vem à sua mente? Dedinho no teclado, 2 minutos, já voltamos, participe.
Voltamos para a interação, está subindo rápido aqui o chat, muita participação, a garotada aí estimulando o pensamento. Professora Eliane, da Escola Castelucci, Taquarituba, traz aqui as respostas dos seus estudantes, afirmando que modernidade são mudanças e transformações. E aí ela dá um destaque aí para a globalização. Temos outras respostas, professora Maria, ela traz aqui a resposta dos estudantes, afirmando que a modernidade é quando uma civilização avança e fica cada vez mais moderna. Olha que legal a resposta. E também nós temos aqui a resposta da professora Ilma, da Escola Estadual, professora Laudelina de Oliveira, que ela trata aí a questão das tecnologias atuais. E muitos estudantes estão aqui afirmando que a modernidade está relacionada a coisas atuais, ou seja, mas nós iremos, claro, trabalhar aí alguns nuances, né, algumas formas de compreensão sobre o que seria o significado dessa modernidade. E hoje nós vamos pautar aí um pouco sobre a questão do desenvolvimento tecnológico e outras aulas também que nós continuaremos tratando a questão aí também do desenvolvimento tecnológico, científico e cultural, ok? Para nós, então, avançarmos, nós vamos olhar aqui, eu na tela, você também aí, esse infográfico para que nós possamos nos situar no tempo, na tela. Vamos lá, galerinha. Então, o que vocês vieram estudando lá do 6º ano, né, o ano passado, vocês não querem lembrar, né, porque vocês já são 7º ano, né? Quando a gente fala que vocês são crianças, vocês não gostam, né, pré-adolescente. Então, vocês vêm estudando aí a pré-história, a história das civilizações. E aí, no conteúdo já do 7º ano, nós adentramos na história medieval. Então, a história das civilizações, nós falamos aí do Antigo Egito, da Grécia, da Pérsia e aí do grande último império da antiguidade, que é o Império Romano. Com o fim do Império Romano no século V, nós entraremos aí dentro do período medieval, que vai da queda de Roma até a formação das monarquias. Nós aprofundaremos nas aulas também essa questão da formação das monarquias. Como características aí do período medieval, temos a criação do Sacro Império Romano Germânico, você pode aí circundar o território francês, a formação do sistema feudal, dos feudos, das terras, né, onde estavam os nobres da espada, os cavaleiros. A formação de uma sociedade estamental, baseada aí numa hierarquia social, tendo na ponta o clero, depois os nobres da espada e, por fim, a base social formada pelos camponeses, pelos servos, e uma mentalidade teocêntrica, né? Theos, kentros, Theos, Deus, kentros, centro, ou seja, a unidade espiritual do mundo antigo era baseada aí nos ensinos da igreja, ok? Como passagem aí do período medieval para a história moderna, nós teremos as cruzadas, que foram aqueles eventos militares que levaram os cristãos até Jerusalém para tomá-la das mãos dos árabes, dos muçulmanos. Nós vimos aí na aula passada que a partir do século VII depois de Cristo, os árabes começam a conquistar aí o norte da África e eles vão chegar também aí lá na região de Portugal e Espanha, na Península Ibérica. Vão chegar lá perto. Então, surgimento de uma nova classe social, que é a burguesia, também iremos aprofundar. As grandes navegações, as grandes descobertas e a reforma protestante, que também iremos fazer aprofundamento em outras aulas. Nós estamos estudando, então, o final da Idade Média, né? Alta Idade Média do século V até o século XII, mais ou menos, ali, para poder situar um período no tempo. E a partir do século XII em diante, nós já começamos a ver uma queda do sistema feudal, um desgaste do sistema feudal, e aí o nascimento de uma nova mentalidade, a qual nós chamaremos de história moderna, né? Olha só a contextualização. Crise do sistema feudal, ali a partir do século X,
até o século XV. Quais são as características, então, da crise desse sistema fundamentado ali na igreja, nos nobres e nos servos? Primeira coisa, crescimento demográfico. A população começou a crescer demais. Fortalecimento da burguesia, que é aquela classe independente que vai surgir ali nas feiras, né, onde os caminhos que os cruzados deixavam, ali aquelas terras ali pisadas por soldados, se tornou ali espaços de conexão comercial, onde surgiram ali as feiras, né, e também as corporações de ofício. Nós teremos aí o sapateiro, o tecelão, o ferreiro, profissões da cidade, né, não as profissões do campo, mas as profissões da cidade. A escassez de alimentos, já que a população está crescendo e a terra muitas vezes era devastada pelas batalhas, então nós temos aí uma escassez também de alimentos. E o enfraquecimento dos feudos. A partir do momento que as pessoas começam a buscar novas formas de vida, lá na cidade, né, nos burgos, daí o nome burguesia, né, os burgos, então o poder dos senhores feudais, eles começam a enfraquecer, o feudo começa a enfraquecer. E aí a burguesia vai apoiar os monarcas, né, a destituição dos senhores feudais e a concentração de poder na mão de um rei. Nós vimos aí em alguns mapas que há lugares, como por exemplo ali a Espanha, não era um país unificado, né? Eram diversos condados, reinos. Cada reino tinha um rei, ou seja, um senhor feudal. Havia ali os casamentos entre os reinos, né, a unificação de reinos. Então, para essa descentralização do poder, começa também a se desgastar, à medida em que esses burgueses começam aí a favorecer a ideia de um único governante, um único monarca, estruturando aí o território, né? Também nós aprofundaremos em outras aulas. E aqui nós temos um exemplo aqui de passagem do feudo para ali os burgos, né? É claro que a imagem da sua esquerda nós temos uma reprodução de iluminura, né? Retratando um castelo feudal, né? Uma pintura muito bela por sinal, onde você vê ali a estrutura, né? do castelo. O castelo não é simplesmente uma casa, o castelo é um centro administrativo. E ao redor ali nós temos toda a agricultura, onde os servos estão trabalhando, arando a terra, e um guerreiro ali no meio treinando ali o arco e a espada. Embora a imagem da direita seja uma imagem de 2011, né, a cidade de Toledo, na Espanha, mas nós temos aí um exemplo de mistura, né, porque nós temos estruturas medievais unidas com estruturas mais parecidas com os dias de hoje. Então, nós temos aqui um burgo, né, bem legal. Então, essa passagem, olha como vai havendo uma transformação, né, do sistema feudal para os burgos, para as cidades. Na medida em que o feudo começa a perder força, a cidade começa a ganhar também força econômica. Legal? Do feudo para a cidade. A partir do século XIV, os reinos feudais foram sucedidos pelos estados nacionais. Aí você vai ter o país Portugal, o país Espanha, o país França. Esse processo de unificação do poder político ocorreu mediante guerras, acordos e casamentos entre as dinastias, né? Então, quais são as características aí dos estados nacionais? Soberania nacional, quem manda agora não é o senhor feudal, agora é um rei. Nós temos aí a imagem de Luís XIV da França, imponente, né, como um grande monarca. Teremos aqui a delimitação do território ou o espaço geográfico onde o Estado exerce sua soberania. Existia ali no período feudal, se um carroceiro viesse ali levando uma carga de batatas de um feudo para o outro,
Muitas vezes ele tinha que pagar uma taxa, né, para entrar no outro feudo. Então, era cada senhor feudal, cada nobre, ele dominava o seu espaço, o seu território. Então, a partir de agora, nós temos a imagem ali de um rei que vai governar todo o território nacional, se tornando um país unificado pelo poder central de um rei. Vamos lá? Voltar na tela. Tem bastante coisa para nós analisarmos. Governo. Pessoas que exercem função executiva no Estado, né? Olha lá o castelo, o rei vai ter secretário, o rei vai ter cronista, que são aqueles que narram, né, as funções, os atos do rei. O rei vai ter o comandante do exército, o rei vai ter sacerdotes lá também dentro, né, do castelo. O rei vai ter um conselho, né, um gabinete onde ele decide toda a situação ali da sua nação. Então começa a surgir aí as funções executivas, né, no Estado. Começa a se abrir cargos, né, se criar cargos de apoio ali ao monarca. Então você tem um governo. E aí o povo, pessoas que possuem vínculo jurídico com o Estado, né? O povo, né? Nós somos brasileiros, nós temos um vínculo jurídico com o Estado brasileiro, com o território brasileiro. Se você sai lá para outro país, então você tem uma outra cultura, ok? E a centralidade do poder na mão do monarca. Vamos ler um texto? Rapidinho. Eu leio daqui, você lê daí. A Idade Moderna foi palco de transformações que permearam os âmbitos sociais, políticos e econômicos na Europa no século XV, XVI e XVIII. Ao longo desse tempo, os monarcas foram centralizando a cobrança de impostos, criaram uma moeda única e, dessa forma, facilitaram o comércio. A intervenção do absolutismo, né, do poder absoluto do rei na economia, foi se consolidando e passou a ser chamado de mercantilismo, caracterizado, entre outros elementos, pela balança comercial favorável, né? A relação entre exportação e importação. E também o protecionismo na alfândega, né? Com as taxas ali. Além de desenvolver e impulsionar os setores que mais lhe interessavam. O absolutismo foi mais forte, sobretudo na Espanha, em Portugal, na França e na Inglaterra, que acabaram tendo vantagem na acumulação primitiva de capital em relação a outros lugares. Essa acumulação de capitais foi fundamental para o patrocínio de Portugal e de Espanha na expansão marítima, que por sua vez reverteu para esses estados ainda mais recursos financeiros. Ou seja, o rei concentrou todo o poder, né? Ele vai concentrando todo o poder. Nós temos ali a unificação do território de Portugal, a unificação do território da Espanha. Então, o rei vai começar a governar toda a economia, né? Tudo vai ficar na mão do rei. A atividade está do lado. Conforme o texto ao lado, aponte as características do mercantilismo. Está no texto, no meio do texto. Nós voltamos em 2 minutos. Dedinho no teclado. Participe.
Voltamos para a interação. Aqui os professores já estão colocando aqui as respostas dos estudantes. A professora Eliane vai dizer que é protecionismo, balança comercial favorável e expansão marítima. Professora Lúcia também colocando protecionismo, balança de comércio favorável. Bem legal, estão todos indo nessa linha, não vou pegar mais respostas por causa do tempo, mas é isso mesmo. Quando os reis começam a unificar os estados, eles começam ali a se preocupar com o quê? Vender mais do que comprar. Se você compra, você está gastando. Mas se você vende, você está lucrando. Então, é essa relação aí da balança comercial favorável. Isso vai ser muito importante, porque isso vai definir aí as relações comerciais entre a Europa e as colônias, né, que nós veremos aí nas próximas aulas e é conteúdo do 7º ano. Nós já estamos no final, mas vamos ver aí algumas profissões que estão surgindo aí no final do período medieval e o nascimento do período moderno? Na tela. Algumas profissões vão aparecer aqui, vamos lá. Girando, girando, o assagador. Também nós vamos ter o alfaiate. Também nós vamos ter o besteiro, é o militar, né? A besta aí é uma arma. Nós teremos aqui também o mestre tecelão. Então, olha algumas profissões que vão surgindo aí e que vão transformando aquele mundo medieval, aquele mundo feudal, agrário, que começa a desaparecer aos poucos, as cidades começam a crescer novamente, e aí nós temos aí esses novos estilos de profissão, ok? Nós teríamos uma atividade, mas o tempo não vai nos permitir. Então, nós temos aqui a interpretação desses nomes, né, tão antigos. O assagador é um serralheiro, é um armeiro, né? É um ferramenteiro, ele faz ferramentas. O alfaiate, ele costura, né, nas confecções. O besteiro é um soldado experiente no manuseio da besta. E o tecelão, né, tem essa relação do alfaiate com o tecelão, porque o tecelão é aquele que transforma a lã em tecido, né? Então, aquele trabalho mais agrário do plantio vai dando lugar a trabalhos mais especializados, né? É nesse período que vai surgir aí o nome o jovem aprendiz, que hoje é utilizado aí para a galerinha que está iniciando no mercado de trabalho, ok? Vamos para a próxima tela, vamos ver aí uma das características desses renascimentos, né? Nós estamos focando aí no renascimento urbano, mas vai haver aí um conjunto de ideias que vai nos nortear aí nas próximas aulas, para nós compreendermos aí essa profundidade da modernidade e como que ela foi se desenvolvendo na Europa. Primeira coisa, um prof falou aqui sobre as universidades medievais, então, o humanismo, saber crítico sobre o homem, a elevação da potencialidade da condição humana, esse humanismo vai surgir dentro das universidades. Antropocentrismo, o homem é o centro da reflexão da vida e do universo. Heliocentrismo, o sol está no centro do universo, né? E não mais a terra, como pensavam, sei lá, os medievais. Racionalismo, utilização da razão para explicar a vida e o universo. Cientificismo, valorização da ciência sobre outras compreensões da realidade humana. E a formação das cidades e surgimento, então, da burguesia, que proporcionou o fim do regime feudal e a passagem do mercantilismo para o capitalismo. Isso são pressupostos das nossas próximas aulas. Então, galerinha, nós iremos aprofundar cada um desses pontos nas próximas aulas. Hoje nós focamos aí a ideia dessa transformação do mundo feudal
para a modernidade, esse processo histórico, essa passagem do mundo feudal. Assim como nós vimos a passagem da antiguidade para o mundo medieval, na Alta Idade Média, agora essa Baixa Idade Média que vai se desgastando, após aí um milênio, vai se desgastando e vai dando espaço às novas mentalidades, a nova maneira de pensar, a novos estilos de vida e também a profissões mais complexas. Essa foi mais uma aula de história aqui do Centro de Mídias. Nosso tempo está encerrado. Avalie a aula no final. Garotada, continue estudando aí durante o dia. Bom trabalho aos colegas professores e até a próxima aula. Tchau!